Estamos de volta com o Boa Vida News. Olha, no Diário MS de hoje, reajuste salário de 33.700 é proposto pela Câmara dos Deputados. Isso é o efeito dominó, é aquilo que nós falamos, ele vai acabar chegando para a Câmara Municipal de Dourados. Diplomado, Reinaldo Zambuja, governador eleito diplomado. Eu estou conversando com Rosemar Matos, um historiador que é maravilhado com a história da nossa cidade, e ele ia me falar sobre a história dos prefeitos de Dourados. A gente conversava aqui em off e ele me dizia o seguinte: Coronel Ponciano foi prefeito de Ponta Porã, morando em Dourados. Foi presidente da Câmara de Ponta Porã. Como é que é essa história dos prefeitos? Um artigo que você escreveu, Rosemar. Isso. A questão é interessante, porque nós, desde 1900, tem documento que coloca que nós já éramos distrito de paz. Distrito policial. Distrito policial deveria ser um pouco menos do que o distrito de paz, né? Um povoamento, um povoado, patrimôniozinho, como se falava antigamente. Até se referia muito, os jornais falavam no patrimônio de Dourados, né? E era assim que os antigos... Dourados era tratado. Eu lembro que quando... jovem, existia essa palavra ainda quando a gente se referia àquelas pequenas cidades aqui nascentes, como Jataí, falava no patrimônio, né? Então, o Dourados, naquela época, em 1900, ele era vinculado qual que era o nosso município? Era Ninoac. O prefeito de Ninoac era o prefeito de Dourados, de Dourados. Uhum. E até em 1908 foi criado o município de Bela Vista. E Dourados passou a ser Bela Vista. Nós passamos a ser, os prefeitos de lá foram os prefeitos daqui até 1913. 12 criou Ponta Porã e 13 instalou, se não estiver esquecendo alguma coisa. E algumas pessoas daqui, se consultar os livros antigos da Prefeitura de Bela Vista, vai constar algumas personalidades douradas, alguns trabalhando lá, nomeado, como Marcelino Pires, e eu não lembro qual Matos que era também, que foi nomeado. Então, eram vinculados, o prefeito nosso era o prefeito de Bela Vista. E, em 13, quando instalou, o primeiro prefeito de Ponta Porã foi o Ponciano. O Ponciano, a fazenda dele era depois do aeroporto, junto com os irmãos Amândio e Francisco, né? Ali. Então, ele residindo aqui, ele conseguiu ser prefeito, e ainda o delegado de polícia dele era o mesmo delegado de polícia lá que foi em São Luís Gonzaga. Algumas das pessoas que participaram, então era os gaúchos que vieram participando com divergências políticas lá, vieram aqui e tiveram ascensão política também. Então, por isso que é importante talvez se discutisse essa fase. Alguém pergunta por que Dourados às vezes ultrapassou Ponta Porã. Talvez seja o começo, essa união, desde o começo nós um pequeno povoado, um patrimônio, porque na época nem distrito, porque o Ponciano, quando instalou o distrito de paz aqui, ele tinha, quando criou foi interferência dele, ele como prefeito, mas quando instalou o distrito de paz, ele tinha acabado de entregar a prefeitura para Álvaro de Barros, se não me falha a memória. Não, Álvaro de Barros era advogado, era um outro, Leonel de Barros, desculpe. Álvaro de Barros era cunhado, era advogado em Ponta Porã, cunhado do segundo médico aqui, Gaspar, um alagoano, né? Também esse Álvaro era alagoano. Então a importância, depois ainda o Ponciano conseguiu, foi ser juiz de direito, quer dizer, eleito, era por eleição, desculpe, foi eleito juiz de direito em Ponta Porã e vereador, numa eleição em que concorreu ele e o irmão dele, o Manuel de Matos Pereira Sobrinho, que é meu bisavô, né? Quer dizer, só que não podia os dois assumir. Concorria, mas ficava só o mais votado que assumia. Mesmo que os dois foram bem votados, tinha voto para ser eleito. E aí o Ponciano ainda virou presidente da Câmara. Então, a importância do povoado de Dourados em relação a Ponta Porã já naquela época, né? Mas, lógico, teve época depois, lá na década de 50, a hegemonia política de Ponta Porã é muito forte, que depois nós sabemos, né, que aí, mas mesmo assim Dourados conseguiu, com toda essa hegemonia política de Ponta Porã, nós conseguimos hoje ser 3 vezes maior que Ponta Porã, né? Dourados alavancou a partir daí, então? Eu acho que teve fases. Ela cresceu bastante até 35, aí veio a colônia, né, que é
o que conta a história, os antigos, que a colônia foi criada a partir daquela hegemonia da mate laranjeira aqui, aí que se criou-se um centro cívico denominado Antônio João por algumas personalidades da época, o Dr. Mandacaru de Araújo, Delfino Garrido, Armando Campos Belo, João da Câmara, Jaime Moreira e Souza, e acho que o Dr. Nelson também, e conseguiram, através do irmão do Dr. Nelson, o general Becker, conseguiram chegar no Getúlio. Mandaram um documento bem elaborado, ele era o ajudante de ordens, parece que isso aí do Getúlio, o general Becker. Então, o Dr. Nelson que fez esse foi lá no Rio de Janeiro levar. Fez o lobby. Alguns historiadores dizem que ele foi levar o documento para criar a Emancipar Dourados, mas esse não era o presidente, está errado. E quem criou o Dourados foi Mário Correia, o governador, né? Então ele foi lá e conseguiu. E o que aconteceu naquela época? Criou-se o território federal de Ponta Porã. Uma tacada só, acabou-se o domínio das terras, acabou-se os contratos, porque os contratos eram com o governo de Mato Grosso, território de Ponta Porã é território, acabou e instalou-se essa colônia. E nós, hoje até, isso tem um reflexo, o povo morando aqui ainda, os descendentes, as cidades criadas, então acho que foi aí que deu um impulso mesmo, né? E depois, mais para frente, a lavoura, tal, os gaúchos. Acho que os gaúchos tiveram importância duas vezes. No começo, que eu disse agora, que era em torno de 60% dos gaúchos aqui em 1902, 1903, e na década de 70. Você defende o fechamento do comércio no dia 20 e que se comemore o aniversário da cidade? Hoje eu defendo exatamente a comemoração do aniversário de Dourados. E se essa comemoração implicar-se no fechamento do comércio, tem que ser cumprido. Ou não se pode, eu sempre aprendi com meu pai que não se faz meia festa. Quando ia se fazer um aniversário, uma coisa, é uma festa como essa, você não faz meia para algumas pessoas, para coisa, ou é uma festa completa. Então, a partir do momento que você faz um aniversário de Dourados com comércio aberto, começa a ser meia festa. Então, alguns estão participando, outros não. E todos são douradenses iguais. Então, acho que todos teriam que participar. E nós temos que dar mais ênfase. Isso é importante, é uma data ao ano. E eu já debati muito, já fomos na justiça e coisa. Então, só de passagem para falar, prejuízo não dá. Prejuízo não dá. Pode dar muita alegria, mas prejuízo não dá. E a seresta que vocês realizam todo ano? Então, como é que surgiu isso? Essa, na verdade, ela já é uma cópia dos tempos passados. Nós que como disse, nascemos aqui, crescemos aqui, né? Sabe que isso aí é da parte está enraizada da nossa cultura, né? Eu lembro meio que em 70, 72, 71, 72, meu pai foi transferido para a chefia da ateliê de Jataí, e lá, eu lembro, naquela época era difícil ir, aquele areião, 60 e poucos quilômetros, mas por 2 ou 3 vezes eu me lembro o Mauri Vasconcelos com o tio Juca e outros componentes da seresta dele chegando para fazer seresta lá para o meu pai no JTI. Quer dizer, olha, tinha que gostar muito, era uma tradição mesmo. Ele chegava e fazia, passava a madrugada lá, acordava. E aqui em Dourados, com o Capilé, Teodoro Capilé, René Miguel. Então, eu lembro muito bem de ter participado aí, já com 15, 16 anos, da seresta. E depois lendo ou escutando falar, o Totó mesmo, quando o prefeito fazia a comemoração do aniversário com seresta. Então, na verdade, quando começamos a criar o Centro Cívico e querer ajudar na comemoração do aniversário do Dourados, uma das ideias que veio, uma reunião entre eu, Cimate, Odilon, Zambuja, foi essa de resgatar a seresta. E os Zambuja, então, já tem os dedos meio ajeitados para o violão, né? Então, aí foi fácil, né? E já foi uma coisa que gostou na hora. E, então, acabamos fazendo algo interessante para comemorar e resgatando uma atividade que se fazia desde o começo, desde o velho Marcílio Lima, pai do CEDAR. E junto nós temos o CEDAR também, já com mais de 70 anos de viola, né? O grupo se reunia, tinha muita festança, muita dança, muita música e muita comilança, né? O pessoal já aguardava com churrasco em casa esperando a seresta. Como é que é hoje? Mudou muita coisa? Não, hoje é desse jeito mesmo. A seresta... Vocês se reúnem que horas, mais ou menos? Nos últimos 3 anos, nós demos um painel diferente à seresta, últimos 4 anos. Nós, acho que a sugestão de um membro do Centro Cívico, nós começamos no comércio das 8 às 12 horas. O comércio de bares e restaurantes, dizendo.
Então ali você consegue, tá os clientes, então tá, a população vai tocar para a população, certo? Mas mesmo assim a bebida do povo da Seresta está ali no carro organizado, porque o tocador tem que tomar alguma coisa, nem que seja água, né? Para molhar a goela. E depois, quando chega nas casas, que vai da meia-noite às 7, 6h30 da manhã, depende do horário, o pique das pessoas, muitos já que às vezes imagina que a Seresta vai na casa, já está lá com cerveja, com salgadinho e coisa. Então linguiça caseira, churrasco. Não, às vezes assim não, que a pessoa não fica esperando, mas tem essas... O que tiver, às vezes o que tiver a pessoa já coloca ali para a pessoa beber. E é interessante que às vezes você chega numa casa às 6 horas da manhã, a pessoa está servindo ali cerveja e coisa, ou tem muitos que vão fazer o café, como nós já tivemos aqui o último Seresta, nós fizemos no Valdir Faleiros, terminamos ali acho que 6 horas, enquanto a esposa dele fazendo o café, ele foi comprar pão, o outro também servindo, o outro estava começando com a cerveja também, ainda não para. Isso é o interessante da Seresta. E além dos músicos, é importante, é uma Seresta bem familiar, porque deve acompanhar de 15 a 20 mulheres acompanha, né? Pessoas como a viúva, Dona Luci, viúva do Honório Almirão. Então são pessoas já com mais de 80 anos que vão nessa Seresta e é um resgate da tradição, da história dessa cidade, com certeza um resgate alegre, né? E que, se Deus quiser, podemos manter isso por muito tempo ainda. Para você, o que é Dourados? Dourados é aquilo que está enraizado, né? Eu venho de uma família enraizado no nosso sangue, no nosso coração, né? Porque eu venho de uma família que ela é dos dois lados, né? Do Seu Jorge Matos. Eu cresci falando em tradicionalismo, eu cresci falando na história bonita dessa cidade, eu cresci ouvindo falar dos pioneiros, como até dos parentes. Então, essa coisa do crescimento, do nascimento, da beleza de Dourados é um negócio que estava todo dia. Estava no mate às 6 horas com o velho Juca, estava no almoço com meu pai ou com meus tios, cada conversa e perguntando, tanto que aos 20 anos, quando eu escrevia o primeiro tipo da biografia do meu avô, então eu me considerava novo naquela época, já para conhecer algum pouco da história. Enquanto jovem não tinha nem noção, então por estar enraizado ali, por estar todo dia conversando, então era um negócio comum. Como a política era comum lá dentro da casa dos meus pais, dos meus avós, a história do Dourados, então você vê, é um negócio assim que mexe muito. Eu não vejo, nunca vi assim, outra cidade. Você pensa, quer dizer, porque tem gente que fala, não, eu vou passar num concurso e vou para coisa. Então você acaba se enraizando aqui mesmo. Você consegue ficar, não ver a cidade para você é Dourados. Então é um negócio interessante isso. Da criação. E como eu disse, quando se fala da história de Dourados, para mim é um negócio que me empolga. Às vezes está saindo numa festa e coisa, alguém puxa o assunto, você fica 1, 2 horas conversando sobre essa que eu falo na história, bela história dessa cidade. Eu conversei com o Rosemar Matos, do Centro Cívico 20 de Dezembro, falamos da história de Dourados, falamos da Seresta. Rosemar, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns à nossa cidade, né? Exatamente, 79 anos, uma cidade bonita, com essa administração do prefeito Murilo, e cada vez nós vamos ter uma cidade que possamos nos orgulhar muito mais. A você que nos acompanhou, obrigado, Rosemar, obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, tchau, grande abraço.